Provérbios 24:10. Se te mostrares fraco no dia da batalha, sua força é pequena. Ou, numa versão mais contemporânea, se desistir num tempo de crise, é porque de fato é um fraco. A frase mais comum que escutamos hoje é: estamos em crise. Quer seja na saúde, na economia, nos relacionamentos, na espiritualidade, etc. Diante de uma crise, a tendência é acreditarmos que só temos dois caminhos: o conformismo ou a desistência. Isso acontece nos relacionamentos e na vida como um todo. Esse tipo de pensamento mina as nossas forças, nos impedindo de enxergar que há sempre oportunidades escondidas nas crises. A verdade é que ninguém gosta do caos, mas ele pode ser uma fonte de oportunidades criativas. No idioma chinês, a palavra crise é composta da junção de duas letras, que significa perigo e oportunidade. Logo, diante de uma crise, de fato temos dois caminhos que se nos apresentam: crescimento, promotor da vida, ou estagnação, que gera morte. A crise é um convite para sairmos da perigosa zona de conforto, esse lugar que gostamos de estar para não corrermos riscos, frustrações e perdas, mas que nos mantém medíocres e muito aquém de nosso potencial, condenados a uma existência sem diferencial, sem grandes realizações e resultados. Diante disso, é preciso perceber que a forma como você encara a crise, na maioria das vezes, vai determinar se ela marcará o fim ou o recomeço das coisas em sua vida. Aprenda a enxergá-las como uma oportunidade que os pode tornar mais fortes, maduros e felizes. Dizem que o termo oportunidade foi cunhado pelos romanos, que tinham o hábito na antiguidade de dar nome aos ventos. E um vento que eles apreciavam imensamente, que levava o navio em direção ao porto, era chamado de obiportus, o vento oportuno. O que é então oportunidade? É quando você pega o vento favorável, aquele que o leva para o porto. Aprenda a enxergar as oportunidades escondidas nos desafios que a vida nos impõe. Como diz o conhecido ditado, cujo autor é desconhecido, o pessimista reclama do vento, o otimista espera que ele mude e o realista ajusta suas velas. Veja o exemplo de Davi diante de Golias. Golias representou uma crise para todo Israel, um muro intransponível diante do qual Saul e seu exército se apequenaram. Mas para Davi foi a oportunidade, a porta que o conduziu a outro patamar em sua vida, tirando-o do anonimato, colocando-o em evidência, mudando totalmente a sua história e o seu destino. É sabido que há sempre arco-íris depois de uma tempestade. Dessa forma, tirem proveito, lições de cada situação difícil que vocês passarem, transponham os desafios, derrotem os adversários e não se acovardem diante da vida, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de ousadia e coragem para realizar e superar obstáculos, sejam eles quais forem. Atentem para o conselho de um homem especialista em lidar com crises, que teve a sua família morta, seus bens confiscados, seu nome reduzido a um número, seus amigos mortos e que passou 3 anos nos insalubres e desumanos campos de concentração e extermínio de Hitler. Falo de Viktor Frankl. Quando a situação for boa, desfrute-a. Quando a situação for ruim, transforme-a. Quando a situação não puder ser transformada, transforme-se. Lembro também das palavras do escritor inglês C.S. Lewis: dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. E é claro, termino com a frase do grande apóstolo Paulo, mestre em superar crises, que nos lembra que em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Assim, não desista, use a crise a seu favor, cresça na crise. Reflexões inspirativas do pastor Cleberson Gonçalves. Para mais conteúdos que abençoem sua vida, acessem meu canal do YouTube, PR Cleberson Gonçalves Oficial. Deus te abençoe sempre.